Ainda dá tempo, invista nele agora, para que não seja tarde demais. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês no livro de Eclesiastes, capítulo 10, versículo 10, que diz assim: se o ferro está embotado e não se lhe afia o corte, é preciso redobrar a força, mas a sabedoria resolve com bom êxito. Na outra versão diz que se o machado está cego e a sua lâmina não foi afiada, será preciso golpear com muito mais força. E ter uma atitude sábia assegura o sucesso dele. Sabe o que é interessante disso? É que o machado é o seu filho. Aquela lâmina ali é o seu filho. E você, pai e mãe, você é o lenhador. Você é o lenhador. E se ele não tiver afiado, o seu esforço será muito maior. Quantos pais hoje estão sofrendo com seus filhos nas drogas, no crime, na imoralidade, na prostituição? Quantos pais estão com as suas vidas arrebentadas, destroçadas e sentindo muitas dores, porque você vê o seu filho perdido, se te provoca dor. Então, assim, com as famílias sendo destruídas. E isso por quê? Porque perderam uma fase de ouro. Eles não afiaram o machado. Sabe qual é a fase de ouro? A fase de ouro é de 0 a 3 anos. Essa fase é chamada fase de ouro. Você pode ensinar a sua criança no caminho que ela deve andar. E a outra fase, que é uma fase muito preciosa, que é uma fase de conversão, é de 4 a 14 anos. O maior índice de conversão das crianças é de 4 aos 14 anos. Portanto, que tem uma janela missionária chamada 4 por 14. Pesquisem depois isso. Pesquisem essa janela, coloquem lá no Google, 4 por 14. E você vai ver N matérias falando a respeito desse assunto. Que as nossas crianças estão se perdendo. Se você não conseguir alcançar essa fase de ouro e essa fase de conversão, você vai perder o seu filho na adolescência. E muito menos do que isso, do que 14 anos. Hoje em dia, crianças com 12, 13 anos já não querem mais ir para a igreja. Eles acham que ele já tem as decisões dele tomada e tipo assim, eu já tenho querer, eu já tenho vontade, pai e mãe, eu não quero mais ir para a igreja. E aí começam a se envolver em festinhas sociais, né? A minha mãe deixou ir numa social ali. Não vai voltar mais. Não vai voltar mais. Então, não perca essa fase, sabe? Não perca essa fase. E isso, por quê? Porque não afiaram o coração dos seus filhos com a verdade divina. Você deveria afiar o seu filho com verdade divina, sabe? A palavra de Deus, ela tem que agir no coração da sua criança quando você afia ela. E aí, o lenhador, ele tem que se dedicar, gastar tempo para afiar o seu machado. E assim, ele terá um bom sucesso. Eu quero contar rapidamente a história de Susana Wesley. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link da página, que é onde conta um pouco da história dela. E depois você vai lá, leia um pouco mais, para você se inteirar mais da história dessa mulher, porque ela é fascinante. Ela é fascinante. Susana Wesley, ela era a 25ª filha de uma mulher puritana, muito devota. Quando criança, ela sempre via o pai dela ler 20 capítulos da Bíblia por dia. Sabe por quê?
ele tinha um hábito, pai da Susana Wesley, tinha um hábito que começou aos 5 anos de idade. Todos os dias ele lia 20 capítulos da Bíblia. E isso ele levou até o fim da vida dele. E com isso, inspirou a Susana Wesley. E ela viu um grande exemplo na vida dela, dada pelo pai, que isso impactou também a vida dela. Por toda a vida dela, isso também foi impactante. E aí conta a história que Susana Wesley, ela casou muito nova, ela casou aos 19 anos com Samuel Wesley. E ela começou o seu próprio ministério dentro de casa. Tiveram 19 filhos. Eita! E mesmo tendo que cuidar de tantos filhos, ela encontrava tempo para ensinar lições bíblicas. Precisamos ensinar lições bíblicas para os nossos filhos. E ela ensinava histórias da Bíblia. Entendem a diferença? Lições bíblicas e histórias da Bíblia. E ela fazia isso e ainda orava por cada uma delas. E vejam quem se tornou John Wesley. Se você não conhece, vai lá ver quem foi John Wesley. Um homem que pregou para mais de 32 mil pessoas sem microfone. E ele levou o reavivamento a todos os lugares que viajou em seus dias. Olha que frase top que ele escreveu. Aprendi mais sobre o cristianismo com minha mãe do que com todos os teólogos da Inglaterra. A sua criança, o seu filho, precisa aprender sobre o cristianismo, sobre o evangelho do reino, sobre quem Deus é. Pai, Filho e Espírito Santo, através de você. Você é pregadora. Você é o primeiro pregador na vida do seu filho. Vocês são os primeiros pastores na vida dos seus filhos. Tem mais aqui, eu anotei, mas para o vídeo não ficar muito longo, eu vou deixar para você o link da inscrição, vai lá. É algo muito enriquecedor. Eles não eram uma família perfeita, eles tinham problemas, eles passavam necessidade, passavam fome. O pai devia, o marido dela devia muito e eles passavam muita necessidade. Mas ela dedicou a vida dela a Deus. Ela falou que por cada distração que ela teve com entretenimento, seria 1 hora que ela daria para Deus. Gente, a história é fantástica. Vai lá no link da descrição e veja a história dela. É fantástico. Os propósitos que ela fez com Deus, as promessas que ela fez com Deus. E Deus honrou a vida daquela mulher. Então, pai, mãe, afie o coração do seu filho com admiráveis ensinamentos de Jesus. E você o verá cortando com facilidade as árvores da desobediência, do mau comportamento. Você verá cortando com facilidade as árvores da rebeldia. Você verá ele cortando todas as árvores de males que tentar crescer pelo caminho dele. Sabe por quê? Porque, infelizmente, nós não tivemos outro planeta para nascer, a não ser esse que jaz o maligno. Então ensine o teu filho a cortar com verdades admiráveis do reino de Deus. Separe um tempo. Se reinvente, buscar o Senhor, o poder dele, a graça dele, juntamente com o seu filho. Sabe? Pega uma folha, faz essa dinâmica. Eu achei interessante quando eu vi isso, sabe? De um texto. Pegue uma folha todo dia, sabe? Pede orientação a Deus para te direcionar em qual versículo, porque aqui tem vários. Pede para ele escrever todo dia um versículo. Durante 1 ano, você verá as verdades espirituais de Deus sendo implantada dentro do seu filho. Porque quem vai selar isso é o Espírito Santo. Mas você precisa agir. Você precisa fazer algo pela vida da sua criança. Você precisa tirar o seu filho dessa morbidão, desse sono, sabe? Da indolência, dos joguinhos, dos celulares, do videogame. Tira o seu filho disso.
Se reinvente. Busque avivar dentro do seu filho os dons. Dentro da sua casa você pode estar com o John Wesley e você não sabe. Dentro da sua casa você pode estar com um grande pregador, com uma grande pregadora das verdades de Deus e você não sabe, porque você não está separando tempo para dedicar ao seu filho, em levar o seu filho para o secreto, para sentir o poder de Deus. Ah, Jesus, nos ajude. Comece a dar o seu primeiro passo. Comece a dar o seu primeiro passo. E para finalizar, eu achei um comentário muito top na minha Bíblia. Eu tenho uma Bíblia comentada e eu quero compartilhar com você. Tratar de fazer algo sem habilidade ou ferramentas necessárias é como cortar madeira com uma tocha sem fio. Ele fala que a parte da lâmina ele chama de tocha. Se a ferramenta estiver desafilada, alguém deve afiá-la para poder trabalhar melhor. De maneira similar, se nos faltarem habilidades, devemos nos afiar por meio da capacitação e da prática. Em cada situação, afiar a tocha significa reconhecer onde radica o problema, adquirir ou polir as habilidades para fazer um melhor trabalho. Encontre o aspecto de vida aonde sua tocha não tem fio e afia, para que possa ser mais eficaz. Amém. Eu estava sentindo algo assim me prendendo, querendo explodir dentro de mim. Agora eu posso respirar mais aliviada e compartilhar isso. Em compartilhar isso. Sim, Senhor. Aviva o coração dos pais. Desperte os pais. Abram os olhos deles, assim como Eliseu orou, para que os olhos do moço fossem abertos. E para que eles vejam as necessidades espirituais dos seus filhos. Para que eles possam sentir a presença de Ti, do Deus Altíssimo. Que eles possam ver a soberania e grandeza do Deus Eterno. E que eles possam ser batizados com o Espírito Santo, para que eles possam ser cheios e transbordar e alcançar outros. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Que Deus cele essa palavra no seu coração e te abençoe. Amém.